Olá, a gente começa agora mais um webinar do Anestesia de Valor. E nesse episódio, conversando com experts em análise de dados, em data science, que vão contar para a gente como é que os dados, ou discutir com a gente como é que os dados podem e que dados podem acrescentar na nossa entrega de valor durante o nosso dia a dia como anestesiologistas. Antes que você que está escutando ou assistindo a gente ache estranho essa conversa, eu preciso rapidamente, nessa apresentação, antes de apresentar os nossos convidados, fazer uma análise com você para fazer um link com o que a gente está fazendo. Nós vamos escutar muito a palavra valor no nosso dia a dia dentro dos hospitais. Nós vamos escutar muito falar sobre saúde baseada em valor, value-based healthcare. E na anestesia, aqui, principalmente dentro da Anestec, a gente tem uma equação simples para fazer um link entre dados e valor. E você, anestesista, certamente vai entender isso. Quando a gente fala que vai começar a pensar na saúde com o paciente no centro do processo, a gente fala, então, que é centrado a saúde, a assistência centrada no paciente. E você, como anestesista, sabe que aquele paciente que deita na mesa cirúrgica, naquela mesa fria, naquela sala gelada, no momento da cirurgia, valor para esse paciente naquele momento é sempre o mesmo. Você já escutou isso 1000 vezes. Eu não quero ver nada, eu não quero sentir nada, quero meu problema resolvido e voltar para casa o mais rápido possível. Esse é o valor perceptível pelo paciente no momento cirúrgico dele. É isso que ele quer, esse é o que ele mais quer naquele momento. Para você fazer isso, você tem que ter performance. Para ter performance, que é um indicador positivo, tem que ter qualidade. Do ponto de vista estatístico, que é uma coisa que todos nós da anestesia estamos envolvidos, de certa forma, com os nossos artigos científicos e estudos. Do ponto de vista estatístico, nós temos 3 maneiras de trabalhar dados em saúde: auditoria, qualidade e a investigação. E qualidade é a análise de indicadores que são construídos a partir de dados. Então, no sentido correto da equação, dados constroem indicadores que, acompanhados, certificam qualidade, que promovem performance e que entregam valor. Por isso, aqui, nesse webinar do Anestesia de Valor, nada mais justo que a gente chame para conversar com a gente 2 experts de dados que atuam aqui na Anestec, no squad de Data Science, que é o Vitor Morales e o Bruno Labosselli. Eles vão se apresentar. E está faltando aqui a Carla, que de tão tímida não quis participar. Vamos lá, vamos com quem quis. Fala, Bruno, se apresenta para a gente. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, eu sou o líder do squad de Machine Learning. Hoje eu vou falar um pouco da parte de Machine Learning e o Vitor, que vai se apresentar logo, também vai falar da parte de Analytics. O time de ciências de dados ele é basicamente composto dessas 2 grandes áreas. A parte de Analytics sempre vai olhar para a palavra, como o Diógenes falou, é estatística, e como que a estatística pode contribuir para a análise de dados como um todo, ou para melhora de performance, porque no final o que a gente quer sempre é isso. E como o Machine Learning também pode acelerar a sua vida, como ele pode utilizar uma melhora no seu dia a dia em termos de tempo e de qualidade de vida. Vitor, se apresenta para a gente aí. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor, estou junto ao Bruno aí no time de Machine Learning, sou cientista de dados aqui da Anestec. E assim como o Bruno já brevemente me apresentou, nós trazemos então um pouco sobre indicadores, né, e como que eles podem estar ajudando tanto o gestor quanto os próprios anestesistas, usuários do AXREG, a poder identificar ali tantos padrões e poder melhorar o seu serviço e qualidade, porque no final o que nós queremos é isso, né, a segurança do paciente. Perfeito. Para você que está estranhando alguns termos, eu vou fazer um breve disclaimer aqui e fazendo uma tradução, tá? O anestesista, como fala o nosso CMIO, Jorge Preto, é o único médico que coleta dados, não faz análise subjetiva em campo aberto. Ele olha o dado no monitor multiparâmetro e documenta o dado. Ele administra o fármaco e documenta a dose, ou seja, ele documenta dados continuamente.
E a gente fala muito aqui no Anestec de uma publicação do Mount Sinai Journal of Medicine, de 2012, que diz que não existe outra configuração clínica ou documento tão completo com informações dentro do hospital como o prontuário anestésico. Dados esses que vêm direto do point of care, de dentro do centro cirúrgico, que é uma esteira produtiva do hospital, complexo do ponto de vista assistencial, esse volume gigantesco de dados, eles têm uma série de utilidades a partir de novas tecnologias e novas técnicas que vão muito além da coleta de uma amostragem e de uma estatística linear. Vão muito além disso. Uma dessas mudanças é o machine learning, ou aprendizado de máquina, que nada mais é a máquina entendendo os padrões e aprendendo os padrões dentro de um conjunto de dados, de uma pilha de dados. Basicamente, uma pilha de dados te conta uma história. A máquina aprende essa história e começa a prever quando essa história vai se repetir. Esse é uma ilustração do que é o machine learning. Mas o machine learning, per se, ele precisa de uma estruturação da informação, ele precisa de uma análise prévia, da construção do que a gente chama de ETL, que daqui a pouquinho o pessoal vai explicar, e aí tem que entrar o pessoal de analytics para fazer todo esse arcabouço e também mostrar isso para o anestesista, para ele ter isso como uma ferramenta no seu dia a dia. Pessoal, você sabe que o anestesista ele usa, até como logo de equipe de anestesia, é muito comum ver o laringoscópio, né? A gente até faz esse gesto, que é como a gente usa o laringoscópio. Então, o laringoscópio faz parte de um ferramental básico do anestesiologista, que é usado para entubar os pacientes e fazer respirar. Vocês acham que o dado passa a ser um ferramental básico também da anestesiologia, a partir agora dessa década de transformação digital? Na verdade, eu acho que o dado ele passa a ser importante para qualquer segmento, né? Eu costumo falar muito isso. A estatística já mostrou ser preciosa desde os primórdios, quando a Guinness quis esconder que utilizava estatística em seus processos, né? Com a curva de T de students. E mais cedo ou mais tarde isso ia chegar em outras áreas. Infelizmente, a área da saúde como um todo, como outras áreas, né, tem, então, um pouco mais atrás, as pessoas que investem nisso estão na vanguarda, né, estão na vanguarda do conhecimento, que é utilizar esses dados para descobrir a sua performance ou até tirar insights a partir disso de que pontos que talvez a ciência ainda não olhou. Nós, seres humanos, nós somos muito bons para fazer atividades específicas, mas com dimensões que a gente entende, né? A gente consegue perceber em 3, 4 dimensões contando tempo. Mas os dados não. Para a matemática, para a estatística, essa dimensão não importa. Então, o auxílio dele é justamente olhando para isso, né? Então, respondendo a pergunta pro anestesista, né? O que o dado traz, você pega ele na forma bruta e vai moendo ele, como você mencionou, Diógenes, através de ETLs, de transformações, até que ele se torne algum indicador útil, né? Então, por exemplo, você, utilizando o próprio X-Reg, né, como você mencionou, que é uma das ferramentas que a gente possui de imputar esses dados e trazer de forma digital, você consegue ter um banco de dados muito grande para depois tirar informações através disso. Eu acho que o passo mais importante primeiro é a digitalização nesse sentido, né? E através deles você pode conseguir insights de padrões de, por exemplo, entender como, do ponto de vista como um grupo, como um todo, né? Se você está fora ou longe da média, onde a mediana em relação a como faz um procedimento, ou o tempo que você leva para um procedimento, a técnica que você está utilizando. Isso falando do ponto de vista estatístico, né? Bem estatístico, né? Isso são análises ainda demonstrativas, lineares, né? E aí, Vitor, uma coisa para te perguntar. A estatística é uma análise linear, né? Ela é uma análise dos dados que ela, a partir de uma amostra, de graus de confiabilidade, de margem de liberdade, você consegue provar que um fato está correlacionado e vai se repetir ad perpétuo, a não ser que tenha um viés muito grande entre alguma coisa que quebre essa cadeia. Já o machine learning é uma análise não linear de
amostra total, ou seja, muda completamente. Como é que você trabalha com essa dicotomia, com esses dois mundos, de ter uma coisa uma estatística que parece que ela é mais palpável, ela é mais linear, ela tem um conceito que a gente já entende há muito tempo, e você tem também do lado ali o aprendizado de máquina com uma capacidade de processamento e cruzamentos de grupos com grupos, dando resultados que humanamente seria impossível enxergar. Bom, como você até comentou, né, Diógenes, nós temos duas ferramentas, né? O Analytics, que é essa parte de estatística, e o Machine Learning. As duas, elas têm um fundamento em comum, mas seguem em linhas diferentes, né? A parte de Analytics, né, a gente tenta fugir de outliers, né? A gente tenta ter um número amostral suficiente que possa fazer aí uma amostragem real do que é a nossa população. Então, a gente tenta fugir disso em Analytics, enquanto que no Machine Learning é interessante nós termos os outliers para que a gente possa treinar também a nossa máquina a reconhecer aquilo que é considerado um desvio, né, algo que não pertence à característica daquela população. Bom, em termos de Analytics, né, eu gosto de falar bastante de indicadores, né, tendo hoje uma ferramenta como o Dashboard, o gestor e os próprios usuários conseguem fazer drill downs e, a partir disso, extrair informações de uma determinada amostra daquela população em questão. Para o COPA, né, um dos estudos que nós havíamos feito era a respeito da quantidade de algum fármaco, não me recordo qual, acho que de morfina, a internet está um pouquinho ruim, a quantidade de morfina, né, utilizada em cesarianas, nós conseguimos verificar que estava tendo até uma quantidade um pouco mais em excesso, e a partir disso... Exatamente. A gente fez, para o colega anestesista que está nos assistindo, a gente pegou um data lake do ano de 2021 e fez uma análise de quanto de morfina estava sendo usado na hack. E a gente viu que chegava a se usar 200 microgramas, ou seja, uma ampola inteira de morfina, ou 20 microgramas, que certamente isso foi um erro de cálculo de quem estava usando. Ou nenhuma, ou nada, né? Mas assim, entre 80 e 100 microgramas, que seria ali o centro da curva de Gauss, também acontecia, mas 4% de 60 mil cesarianos, então um número importante, estava se usando 200 microgramas de morfina na raquianestesia. Isso certamente trouxe eventos adversos, efeitos colaterais para essas pacientes, nem que seja um simples prurido, você como anestesista sabe disso, mas dificilmente não teve retenção urinária, torpor, um retorno ao movimento dos membros inferiores retardado e outras coisas que a gente sabe, náusea, vômito, até bradicardia, bradipneia. Até isso a gente pode colher disso. A questão dessa análise, o Vitor trouxe para a pauta, eu preciso fazer um parênteses para falar para os colegas isso, é que quando a gente não mede, a gente não sabe o que está acontecendo. Se a gente perguntasse se alguém usa 200 microgramas de morfina na hack, certamente as pessoas diriam que só se for um erro muito raro, mas 4% de 60 mil cesarianas no Brasil isso aconteceu. Outro dado também que foi para o COPA, né, que é o Congresso Paulista de Anestesiologia, que a gente fez uma análise com o pessoal de Analytics, que o Vitor fez para a gente, é o uso de benzodiazepínico em paciente da terceira idade. Muito alto em anestesia geral. Muito alto. 70% dos pacientes acima de 65 anos em anestesia geral estava se usando benzodiazepínico na indução. Entendeu? E daí depois a gente discute questões de confusão mental, de agitação pós-operatória e no paciente idoso, e a gente tem esses dados. Então, acho que o que nós estamos pautando aqui, que é a primeira grande vantagem, me corrijam se eu estiver errado, vocês dois, é que a partir dos dados que a gente coleta diariamente para se fazer o prontuário anestésico do paciente, o conjunto desses dados permite uma visão da big picture, permite uma visão de como é que está a assistência e como é que está a variabilidade do cuidado na assistência anestésica para que a gente consiga melhorar essa assistência. Simplesmente coletar esse volume de dados, que eu já falei que é gigantesco, que é o melhor que tem no hospital, e não trazer isso para uma análise, para um dashboard, que nada mais é do que uma tela
onde esses dados viraram indicadores e se apresentam para a gente como indicadores, mesmo que indicadores descritivos, sem cruzamento ainda multivariado e etc., mesmo que como indicadores descritivos, mostram para a gente a realidade do nosso serviço. E por incrível que pareça, isso é raro, né, Vitor? Ainda de a gente ver. Sim, ainda é raro. E nós estamos tentando propor exatamente isso, né? Uma forma de a gente juntar esses dados, olhar essa big picture, como você descreveu, mas também poder aplicar esses drill downs, né? Como descrevendo anteriormente, né? O gênero feminino, a RAC e a morfina, até chegar a um resultado, né, que nos fez abrir os olhos e poder dar uma informação aí para melhorar essa questão. E aí, em termos de machine learning, a gente também conseguiria, né, tanto em real time, poder ir colhendo os dados com conexão com monitores multiparâmetros e bombas de infusão e estar alertando também as dosagens, se estão sendo feitas de forma correta, se o paciente está tendo aí uma bradicardia, uma hipotensão, e poder, então, estar gerando, né, melhores condições para o encaminhamento, a continuação da cirurgia e qualidade na saúde do paciente. Isso é fantástico, né? Então, a partir da máquina, a gente fazendo essa estatística ainda permite que a gente aprofunde mais e faça isso com o machine learning. E aí, Bruno, a máquina começa a entender e começa a criar o que eu acho que é o mais bacana na anestesia. Uma das coisas que mais me seduz quando eu trabalho com dados em anestesia é a capacidade preditiva. E a capacidade preditiva, ela passa, sim, pelo machine learning. Por mais que a estatística nos dê uma previsibilidade de que as coisas vão acontecer dentro do que é o normal, entre aspas, né, dentro do que está na curva de Gauss, o machine learning, como você falou, ele traz os outliers para dentro, enquanto que na estatística a gente elimina para não sujar a amostra, o machine learning não, ele traz para dentro para fazer um aprendizado mais amplo e aí conseguir criar uma capacidade preditiva mais assertiva. Fala para a gente sobre isso, Bruno, por favor. Exatamente, Diógenes. Justamente essa é a evolução da digitalização, né? Como o Vitor comentou ali, vocês bem mencionaram. Primeiro, a gente olha uma análise estatística ali, né, para começar a ter o conhecimento que não existia, que antes era suposição, né? Que era como você falou, eu acredito que faço desse jeito, eu acredito que tem essa hipótese, mas sem dados aí, é suposição, né? Em Deus nós confiamos, todos os outros têm que trazer dados, tem que me provar. E a próxima etapa é justamente o que você falou, né? O machine learning, ele olha para a capacidade preditiva de auxiliar o profissional, entende? Hoje, então, vou fazer um parênteses mais ou menos com a nossa realidade hoje. Hoje o GitHub, ele tem uma ferramenta que já nos auxilia na programação. Então, ele já consegue o padrão, eu consigo fazer códigos ou arquiteturas que eu demoraria muito mais tempo só para pensar e lembrar. O machine learning pode fazer a mesma coisa com o anestesista, entendeu? Coletando um volume grande de dados, você investindo nisso, nessa digitalização, a gente consegue trazer coisas como recomendação de fármacos. Então, você está ali aplicando, reconhecendo esses padrões, como você bem mencionou, o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia que foi aplicada, eu já consigo entender o padrão que o anestesista está acostumado, habituado. Então, isso acelera, isso dá agilidade e até uma tranquilidade para que ele possa focar no paciente, né? Ao invés de em outras atividades que não pertencem ao conhecimento tão específico e tão rico e caro que é o do próprio anestesista, né? Então, eu acho que é aí que vem o aprendizado de máquina. Ele vem para tirar as atividades que não são humanas, que são custosas, mas que não deveriam ser, que uma máquina consegue fazer para que o ser humano consiga ter uma atividade melhor nesse sentido, né? Não, fantástico. E assim, ó, sabe que a estatística, ela já nos levou na anestesia a uma certa capacidade preditiva, tá? E um caso clássico para os colegas alinharem já com a gente e entenderem é a náusea e vômito pós-operatório. A gente sabe já, a estatística já mostrou que se o paciente é mulher, jovem, cirurgia geral, anestesia geral, para cirurgia ginecológica, videolaparoscópica
em mulheres não fumantes, olha até onde a estatística levou. Não fumantes, então mulher jovem não fumante, anestesia geral para cirurgia ginecológica videolaparoscópica, vai nausear e vai vomitar no pós-operatório. Porque justamente aquela observação, que começa por aí, né? O observacional começou a acompanhar e aí pesquisou numa amostra representativa, aplicou um teste estatístico que validou isso que a observação estava mostrando, que é nada mais que a hipótese, né? O H1 o H0. Então, criou-se uma hipótese que mulheres jovens não fumantes em cirurgias videolaparoscópicas, ginecológica, anestesia geral com gás, vomitariam mais, aí pesquisou-se estatisticamente e validou. Perfeito. Então, até aí a estatística chegou. É uma capacidade preditiva? É. Se eu tenho uma paciente com essas características, desse tipo de procedimento, eu já fico alerta. A literatura mostra, pela estatística, que a probabilidade dessa mulher jovem vomitar e ter náusea no pós-operatório é muito grande. E aí eu já lanço mão de algumas ações para combater isso. O quanto esse lançar mão dessas ações foi efetivo, foi eficaz, e que nuances, que diferenças acontecem dentro do meu protocolo de combate, por exemplo, o horário que eu fiz a ondansetrona, se eu usei dexametasona ou não, se eu usei Plasil ou não, se eu fiz no começo, no final, ou seja, aquela quantidade gigante de variações que a minha ação preventiva da náusea e vômito tem, mais aquela variação que o próprio paciente tem, que uma mulher jovem não fumante, ela pode ter várias alturas, pesos, outros hábitos. A cirurgia ginecológica pode ser diversas também, ou seja, todo esse arcabouço de informação que acompanha essa hipótese central validada pela estatística, o machine learning que aprende e começa a refinar essa capacidade preditiva em tempo real, ou seja, eu digo para a máquina que eu tenho, então, esse cenário e que eu vou fazer uma ondansetrona, já faz uma hora que começou a cirurgia, e a máquina me diz qual a probabilidade dessa minha ação realmente inibir a náusea e vômito pós-operatório. E depois, se eu aumentar o gás, a probabilidade muda também. Ou seja, a cada pequeno passo que eu fizer na minha conduta, ou pequena diferença que esse paciente ou esse cenário apresentar, o machine learning, como entende todo o cenário, ele é capaz de dizer se eu estou aumentando a probabilidade de ter sucesso ou diminuindo a probabilidade de ter sucesso. Então, aquela receita de bolo para aquele aviso que a estatística inicial dava, acabou. Não existe mais isso na anestesia ou está em declínio para não existir mais. Certo, pessoal? Exatamente, Diógenes. E o grande poder do machine learning nisso, nesse papel, é justamente o que você falou. A estatística mensurou isso e com essas variáveis de entrada, né? essas características. O que o machine learning consegue ir além assim, a gente tem que fazer toda essa coleta, toda essa amostra, validar os testes de hipótese, como você bem mencionou. O que o machine learning extrapola será que existe outras features, ou melhor dizendo, será que existem outros parâmetros que também não são importantes nessa predição e que não foram reconhecidos antes? Tipo, será que o peso influencia? Qual que é a influência disso? Ou será que a posição que o paciente foi submetido também influencia na RPA? Será que o estado nutricional do paciente influencia? Exato. O tempo de cirurgia influencia? Ou seja, dentro dessa hipótese que a gente confirmou ou negou, e começa a fazer assistência a partir dela, da confirmação ou negação de uma hipótese publicada no artigo científico, isso ajuda a ensinar a fazer o procedimento anestésico e dita as nossas condutas a partir daí. Em cima disso, existem outras nuances, existem outras variabilidades não reconhecidas pelo ser humano, porque leva em conta um N gigantesco, um volume de variáveis gigantescas cruzadas em grupos, né? Um mais cruzado uma com a outra, ou seja, são análises multivariadas de grupos com grupos. Isso aí é humanamente impossível fazer
o cálculo, precisa realmente um processamento de máquina para isso. E aí, para fazer um link para quem está nos escutando e já deixar claro, mais um ponto para esclarecer, é que, do ponto de vista conceitual, inteligência é a capacidade de processar informação. Se a gente está falando que a partir de uma hipótese de uma conduta anestésica, o volume de informações que era marginal e desperdiçado agora vem para junto da análise, essa capacidade de processar essa informação, ela deixa de ser humana, deixa de ser tangível, viável, de ser feita simplesmente por um ser humano e precisa de um processador de computador, como a gente tem até no celular hoje, gigahertz para fazer isso. Então, se inteligência, a capacidade de processar informação, essa capacidade é não humana, é da máquina, é uma capacidade artificial. É isso, pessoal, que é inteligência artificial. É justamente a máquina processando um volume de informação gigantesco que humanamente é impossível de fazer isso com o intuito de melhorar o processo, melhorar uma assistência, ajudar a fazer uma predição ao profissional do que vai acontecer. Isso só é viável, né, Vitor, a partir, como na estatística básica, isso só é viável a partir de um data lake bem organizado, certo? E parece que algumas pessoas ou iniciativas, até de startups, esquecem isso. Acham que é só construir árvore de tomada de decisão ou querer analisar dados contando que eles existam já armazenados e estruturados em algum lugar. Parece que o fundamento primário da estatística, que é estruturar a informação para analisar, foi esquecida por esse pessoal, parece? É muito importante que tenha um banco de dados muito bem estruturado, né? Para que depois nós possamos fazer levantar esses dados de uma forma, né, fidedigna, né, e com qualidade. Às vezes a gente, de fato, sofre, né, com informações que são colocadas em locais errados ou que depois não conseguem fazer os joins corretos para ter a manipulação dessa informação, né? E a gente estava até agora comentando bastante sobre a segurança e a saúde do paciente, né? E outra abrangência também do Analytics, né, é que por meio dos indicadores a gente consegue também melhorar a parte de gestão do empreendimento. O hospital não deixa de ser também uma empresa. Então a gente pode observar, por exemplo, a utilização de hemoderivados e de fármacos. Será que está sendo feita o faturamento de forma correta? Está sendo documentado? Por meio dessa documentação, essa retrospectiva dos dados, a gente consegue verificar como é que está sendo feito, até a parte de economia. Será que estão utilizando a quantidade de ampolas numa dosagem correta? Está tendo muito desperdício, né? Poder fazer um planejamento, melhorar o que hoje se tem, né, na farmácia para atender a demanda que está tendo da população que frequenta aquele hospital. Isso é fantástico, né? Eu falo muito isso, já falei aqui mesmo nesse nosso papo. Uma pilha de dados conta uma história, né? E que história a gente quer que seja contada? Aí você ajusta, aí que está aquele ajuste que você faz. Eu quero que me conte a história do uso do fármaco, eu quero que me conte a história do uso racional do hemoderivado, eu quero que me conte a história dos eventos adversos, dos incidentes, né? O que levou... A gente fala muito isso na anestesia, tá, pessoal? Que assim como um avião que não cai por causa de um problema único, repentino, é uma cascata de eventos que leva um avião a cair, e depois é isso que vai tentar se entender, analisando caixa preta, histórico do voo, etc. Na medicina, na anestesia também, se você tem uma fatalidade durante o procedimento, é uma cascata de eventos, tem lá a teoria do queijo suíço e tal, é uma cascata de eventos que vai levar a isso. E isso, então, o anestesista está documentando isso. Às vezes ele nem percebe que está documentando uma cascata de eventos deletérios, mas ele está documentando isso e aí ele se depara com uma fatalidade. Fala para a gente um pouquinho, um de vocês, ou os dois, sobre essa questão de você conseguir fazer uma retrospectiva para entender um incidente transoperatório e, ao mesmo tempo, fazer uma aprendizagem de máquina para fazer a prevenção, a predição da repetição desse incidente quando os cenários mais ou menos se conformaram para aquilo acontecer. Isso feito com antecedência, né, com tempo para o anestesista agir. Fala para a gente, Bruno, como é que é essa questão de você conseguir analisar retrospectivamente o evento adverso, mas também fazer uma predição
de uma hipotensão refratária, por exemplo, ou de um tromboembolismo venoso. Perfeito, Diógenes. Eu vou pegar o mesmo exemplo, porque a gente já trabalhou com ele aqui, né? Foi um dos nossos primeiros projetos, começando lá com as matérias de mestrado do UFG, né? Então, eu vou pegar esse próprio exemplo. Quando a gente tem vamos dizer assim, um número de dados já passados assim, para a literatura, os parâmetros, né, como eu mencionei, altura, peso, alergias, fica mais fácil a gente analisar isso primeiro para depois treinar para aprendizado de máquina. Mas quando o volume é tão grande, a gente tem mais de 200 características, né, de alergias, afecções e por aí vai, fica mais fácil fazer o processo inverso. Eu olho para a aprendizado de máquina, vejo quais são esses parâmetros que estão sendo mais influenciados para depois descobrir um padrão. Então, olhando para essa questão dos eventos adversos, quando a gente fez esse primeiro projeto, a gente chegou quase que 98% de acurácia muito rápido nos testes. E a gente não esperava isso, né? Porque um evento adverso deveria ser muito difícil de ser detectado. Olhando depois para os dados, depois que eu te falei estruturado, a gente conseguiu perceber um padrão. Não é que 98, ele não identificava 98, ele tinha um viés muito importante. Muitos desses eram alergias, que não tinham sido olhadas. Então, ela acontecia porque já tinha sido monitorado no prédio. Então, era apenas uma característica, uma que estava tendo 98% de influenciando, ele nem estava olhando para as demais, mas que fazia total diferença. E aí, a gente usa uma terminologia específica para isso, chama data leakage, que é vazamento de dados, é vazamento de informação precisa. Mas mesmo com essa informação precisa, traz valor, né? Traz valor para o hospital. Por mais que não seja, quer dizer, cara, tem alergias que não estão passando despercebidas aqui, estão esquecendo disso do paciente. Então, mesmo que você não precise utilizar o machine learning para isso, ele identificou falhas que a gente pode utilizar na programação mais clássica para dar esses alertas, né? Coisas que a gente olha para isso hoje aqui na Nestec, né? Até como futuro de produto, assim. Outro exemplo em relação a essa questão preditiva é a questão da hipotensão, Diógenes. Então, a gente fez um outro trabalho aqui de hipotensão em cirurgia cesárea, né, que começa a entrar agora em produção. A gente tinha um N muito grande, de novo, os features muito grandes. A gente utiliza o aprendizado de máquina e começa a ver coisas que estavam dando peso e que não deveriam, mas que a gente não sabia quantificar, né? Por exemplo, uma coisa que estava influenciando muito na cesárea em relação à pressão arterial e a primeira medição, se ela era acompanhada ou não, se era casada ou não. O marital status estava influenciando. Eu preciso fazer um parênteses, né? Porque isso eu acho que para o colega anestesista que está nos escutando é muito ilustrativo, tá? Então, se você como anestesista sabe que se você fizer uma raquianestesia numa cesárea, pelas condições fisiológicas da gestante e tal, ela vai ter uma queda de pressão. Vai cair a pressão que você tem que buscar. O que a máquina mostrou, isso a gente sabia. O que a máquina mostrou é que naquelas pacientes que estão acompanhadas, a queda de pressão é menor. É isso, Bruno? É esse tipo de insight completamente fora da hipótese científica que está sendo pesquisado, que é o que o aprendizado de máquina traz. Eu tenho aqui, bem difícil de ser. Esse que você falou é legal de assistir, de ver. Mas eu estava estudando o assunto e achei um artigo que mostrou que a gente o anestesista, no geral, tinha uma tendência a combater menos náusea e vômito na recuperação pós-anestésica de pacientes da raça negra. Ou seja, meio que eu não vou dizer que é um racismo estrutural, porque seria muito pesado falar isso nesse webinar, mas um comportamento humano que a máquina mostrou que não está legal. Então, se o paciente na RPA tiver a pele escura, a tendência é que receba menos atenção para o combate da náusea e vômito. Isso está publicado na literatura, foi o machine learning que mostrou.
Entendeu? E você acha que alguém foi pesquisar isso? Na cabeça do anestesista não tem isso. Não, ele diria não, jamais. O paciente está com azulômetro, a gente vai lá ajudar, vai combater. Certamente, mas a máquina, quando olhou todo o conjunto de dados, mostrou a ponto de poder ser publicado que, não, se o paciente tiver a cor da pele mais escura, ele vai receber menos atenção ao combate da náusea e vômito na recuperação pós-anestésica. Isso, quando eu li, eu fiquei chocado. Porque a gente sempre pensa na máquina nos trazendo coisas boas, para que a gente tenha, né, análise e predição para melhorar o nosso trabalho. Isso também é para melhorar o trabalho, mas é meio que alegoria de Platão, né? A hora que a gente sai da caverna, acha que vai ver o mundo como ele é, e é muito bonito, mas a luz do sol cega e dói nos nossos olhos. Exatamente, Diógenes. E aí que está o papel que é fundamental para o analista de dados, né? Para o cientista de dados. Ele tem que ser responsável o suficiente para entender o que a máquina está fazendo, para ele entender se ele retira ou não aquele comportamento. Nesse exemplo mesmo da hipotensão, a máquina estava olhando, o comportamento que estava sendo analisado era se a mulher era casada ou não. Mas a gente sabe, e aí que vem a inferência, a gente sabe que não é o fato dela ser casada ou não, é o fato dela estar acompanhada, de ela ter alguém ali, um suporte, uma segurança, né? Aquela segurança que estava influenciando. Então eu não posso colocar essa feature na predição, sendo que é uma coisa que eu não tenho certeza. Ela pode estar acompanhada do pai, ela pode estar acompanhada de uma irmã, de uma melhor amiga. Então aí que vem a nossa responsabilidade da aprendizagem de máquina, eu tiro esse comportamento e falo, tá, se vira sem isso. Acha os padrões reais, os padrões biológicos, os padrões que na prática vai acontecer, que eu posso prever para que o afundamento não seja, o fundamento de pressão não seja tão grande que ela desmaie, né? E perca, sei lá, o momento do nascimento do filho. Então, eu acho que é esse o papel do machine learning, né? É você olhar para os dados, um volume grande, qualitativo, ver o comportamento, o que está acontecendo, né? Até disso de feedback mesmo para uma melhora de performance, e ainda, o bônus, que é o que todo mundo quer, o acompanhamento, para que te traga maior conforto durante a anestesia ou a cirurgia, né? Para que te traga mais segurança. E, Vitor, a gente tem uma coisa, eu falo muito isso nas minhas aulas e palestras, a maior complicação pós-operatória que se tem documentada é a infecção de sítio cirúrgico. A infecção de sítio cirúrgico é um temor, porque, por exemplo, uma infecção de uma cirurgia de uma prótese de quadril, de um vô de 80 anos, vai dar cabo de todo o esforço cirúrgico, o esforço da família, a recuperação, a prótese, vai perder a prótese, vai perder a cirurgia, vai fazer uma sepse e pode ser até fatal. Então, a infecção de sítio cirúrgico é algo que a gente se combate muito, e eu sempre faço uma relação que é o seguinte: ótimo, perfeito, a gente tem que combater, tem que cuidar, protocolos, lavar as mãos, tudo contando, mas também tem que cuidar do antibiótico profilático. E quem faz o antibiótico profilático pós-operatório é o anestesiologista. Na grande maioria, estatisticamente, já está errado eu falar grande maioria, né, Vitor? Na maioria das vezes, é o anestesiologia. O grande número de procedimentos é o anestesista que faz o antibiótico profilático. Só que a gente não documenta isso para estatisticamente depois analisar ou rever se foi feito o antibiótico certo, na hora certa, na dose certa, no paciente certo, no repique certo, e a gente trabalhou muito isso no Dash da Anestec para mostrar adequadamente. Fala para mim a tua impressão sobre isso, Vitor, dessa questão de você não ter esse dado coletado e analisado, e no nosso Dash coletado e analisado, como é bom, como deve ser visto isso no Dash. Como você falou, né, o antibiótico profilaxia é uma das etapas mais importantes, né, para que a gente possa ter aí depois uma recuperação adequada. E aí é muito difícil a gente documentar isso à mão, né? Naquela ficha anestésica de antigamente, poder colocar ali o horário, o minuto de início da
do antibiótico profilaxia para o início da anestesia, para o início da cirurgia, e aí então as interrupções no início da RPA. Com o X-Egg, né, e tudo feito de forma em cliques do botão, fica muito mais fácil da gente saber se está sendo feito um controle adequado da preconização, se está sendo feito a aplicação adequada dos repiques, e com isso é tudo muito simples, né, como comentei, é um clique de botão, e depois a gente retrospectivamente consegue analisar se está respeitando aí o intervalo que é considerado satisfatório, acima de 90%, né, de aplicações com um intervalo de 30 minutos, ou no caso, dependendo do protocolo, de 60 minutos, né, da preconização, e assim, se verificado que não está sendo muito bem dentro desses, por exemplo, 90%, é feito aí um retreinamento, uma conversa, né, com a equipe médica para poder estar se adequando melhor esses dados. Então, é uma grande arma, né, que hoje é um indicador que está tão fácil e disponível e que antes era praticamente inviável, né, como fazer contas, né, para saber se estava respeitando esse tempo. Inviável, ou para ser viável, provocavam umas excrescências de conduta. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Um grande hospital, cliente nosso, ele possuía a ficha de anestesia, onde o anestesista documentava todo o registro anestésico, inclusive o uso do antibiótico, como é padrão, todos os colegas fazem isso, mas o anestesista obrigatoriamente tinha que preencher mais uma meia folha 4 cortada com régua, qual foi o antibiótico que fez e qual foi o horário, para que essas fichinhas A4, cortadas com régua, depois a pilha dessas, fossem tabuladas no Excel e se construísse um indicador da preconização correta. Duas coisas aí ficam muito claras, né? A primeira é, não, o que a gente documenta no registro anestésico lá, daquela maneira bruta, as pessoas não, as outras pessoas envolvidas na cadeia de saúde não conseguem ver, não conseguem ler. A ficha de anestesia ela é legível para nós, que a construímos, mas na sala do lado, na mão de um faturista, de um auditor, de uma enfermeira, talvez já não seja reconhecível aquilo que está sendo documentado. E o segundo ponto é a perda de valor do registro anestésico. Porque a partir do momento que você faz esse segundo papel, tabula esse dado no Excel e gera um indicador, esse papel tem uma importância muito grande. E a tua ficha anestésica ela é completamente descartável. Ainda mais sendo o anestesista que documenta nesse segundo papel, o primeiro papel que é o registro anestésico, inútil para isso. Para esse ponto, inútil. Entendeu? O dado está lá, está estruturado, está tabulado, mas o anestesista foi chamado a fazer isso. E isso não é bonito que eu, então, na reunião com a instituição, no genuíno interesse de mostrar como ia mudar, como ia ficar melhor, mostrei como estava sendo feito, e a enfermeira que tinha elaborado isso ficou brava comigo porque eu mostrei na reunião. Então não faz sentido, entendeu? Então, é uma excrescência tão grande que mesmo quem criou e usa, não queria que viesse à tona. E isso é um comportamento com os dados completamente anacrônico. Além de coletar retrabalho, ainda em papel, recoletar e analisar de um jeito trabalhoso e com intervalos muito grandes, que não é em tempo real, ainda quando é trazido à luz de uma análise mais crítica, as pessoas não querem mostrar, não querem ver. E por que eu estou falando isso para vocês, contando essa história, além de ilustrar o que você acabou de falar? Porque a gente faz muito protocolo. Isso era um protocolo da documentação do antibiótico profilático. A gente, para acreditação nos hospitais, a gente fez uma conversa sobre isso, eu e o Jorge Preto, num dos episódios aí do podcast nesse Dia de Valores, foi um podcast que a gente fez, falando muito no protocolo, que o protocolo nada mais é que uma carta de boas intenções. Ele é cheio de boas intenções. Quem cria o protocolo tem valor, se dedicou a criar. O problema é que chega na nossa mão e só é preenchido ou seguido para a acreditação. Se a acreditação não está numa fase de auditoria, análise, recertificação ou certificação, esse protocolo, essa carta de boas intenções, é jogada numa gaveta do carrinho de anestesia e esquecida lá. Então, para a acreditação, os indicadores que certificam essa qualidade e eficiência, eles precisam ser coletados continuamente e analisados de maneira contínua. É isso que traz qualidade. A gente hoje desperdiça dados num SAMI que não são analisados, Victor.
Você acha que a adoção digital da anestesia vai permitir com que a gente, na acreditação, tenha um papel de liderança mais claro e, ao mesmo tempo, uma participação que realmente impacte a assistência dada às pessoas, que não é só para a gente ficar com título e botar na parede? Tá, com certeza. Em termos de acreditação, né, poder ter esses dados cruzados, né, e gerar esses indicadores conseguem fazer uma grande melhoria na qualidade da prestação de serviço em saúde. Faz com que a empresa, no hospital, tenha esse nível de qualidade que é exigido e que nós, como pacientes, esperamos, e eles também, nós, como prestadores de serviço, também, a gente conseguir entregar o melhor cabível, né? E voltando um pouco aqui que você falou, os dados eram documentados ali no Excel e perde-se esse cruzamento, né, com outras informações. Então, hoje, ter essa pilha de dados e poder fazer esse cruzamento nos permite entender o porquê, às vezes, o tempo de preconização estava de forma errada, ou do repique. Será que teve alguma intercorrência, né, algum evento diverso no meio disso tudo e teve que prestar um socorro ali ao paciente, que não pôde ser dado o repique no momento correto, né? Então, voltando ali em termos de acreditação, a gente consegue agora entender os motivos que chegaram a causar aquele evento adverso, ou porque não está sendo respeitado o protocolo de preconização, e aí, então, poder fazer uma correção melhor. E em cima disso, poder prever com uma capacidade preditiva no futuro, hein, Bruno? Exatamente, Diógenes. Com uma coleta e um volume de dados massivo e de qualidade, não existe uma razão para que não consiga fazer essa predição, sendo que nós, seres humanos, já conseguimos ter uma certa predição, né? Então, é justamente esse o trabalho, né, do aprendizado de máquina, sempre facilitar a atividade do ser humano, acompanhar. Eu acho que a gente não falou muito aqui, a gente falou muito mais em relação à segurança, mas também existem outras atividades que envolvem até a qualidade de tempo, né, que é aquilo que eu te falei, de você poder colocar um exame de sangue, fazer a leitura automática, você poder conversar com a máquina, o pré ser mais próximo de uma conversa, ser muito mais rápido, você ganhar agilidade, ganhar tempo. Essa a gente precisa conversar com os colegas anestesistas aí. A gente precisa falar para eles entenderem também. Uma das coisas que nos toma muito tempo, porque a gente sabe que a moeda da atualidade dentro do hospital, para o anestesista, para você que está assistindo esse webinar, é o tempo. Dentro do centro cirúrgico, a moeda é o tempo. Tempo de sala, tempo de troca de paciente, tempo de CME, tempo de setup de sala, tempo, o tempo inteiro. E o anestesista, o tempo. A hora de voltar para casa, para a família, a hora de começar o procedimento, de terminar o procedimento, o tempo do paciente na RPA, isso é muito importante. E no momento pré-anestésico, que é um momento super importante do perioperatório, uma das coisas que nos toma tempo é copiar o resultado de exames laboratoriais para o registro anestésico, ou para uma ficha de pré-anestésico, ou para um sistema de pré-anestésico, né? Que seja tanto o AXREG da Anestec como qualquer outro aí. Nenhum anestesista que eu conheço, que eu pergunto, diz que gosta de fazer isso, ou que faz isso com prazer e tudo bem. O tempo ali que ele vai gastar nessa tarefa, ele está disposto a gastar. O que a gente começou a fazer aqui é justamente fazer com que a máquina leia os exames e faça a documentação dos resultados. Da mesma maneira que o anestesista olha, ok, está normal, a máquina olha, ok, já entendi, e guarda os dados, cada um na gavetinha certa, para depois ser consumida com outras análises, cruzamentos e etc. Então, a máquina lê um exame de sangue, reconhece os resultados e documenta já de uma maneira automatizada. Então, nesse caso, o machine learning traz para o pré-anestésico uma camada de automação que nos poupa tempo. Mas não é só isso. O Bruno falou muito bem. A nossa intenção, eu adoraria que o pré-anestésico fosse uma conversa numa sala de estar. Uma poltrona, um sofá, o anestesista e o paciente sentados, conversando um com o outro. E a máquina escutando, aprendendo, entendendo, fosse criando essa documentação
de maneira automática. Você acha que a gente chega lá um dia, Bruno? Com certeza, Diógenes, com certeza. A parte de leitura de exames... Adorei essa resposta. Tenho certeza que os colegas anestesistas também adoraram essa resposta. Sim. A parte de leitura de imagens, inclusive, essa é uma coisa que está até interna, né? Uma promessa nossa já nesse ano, da leitura de exames. E a conversa já está sendo evoluído. Acho que a gente já até fez vídeos, né, de reconhecimento de fármacos e a predição do próximo, né? Então, assim, isso é uma atividade totalmente possível hoje. É claro que a gente precisa de coleta de mais dados, aqui a gente tem muito cuidado, né, em relação a essa entrega de maneira responsiva, mas com certeza isso é possível, a gente vê muito isso. Eu acho que esse recado, a gente já está quase nos finalmente aqui, né? O recado final que eu queria deixar é isso. Investir em dados, investir na digitalização é o investimento do trabalho próprio, sabe? Se me perguntassem assim, Bruno, cara, você utiliza o GitHub aí todos os dias, que em pouco tempo você vai ter uma resposta automática ali do seu código, que é o que tem hoje, e isso vai facilitar em mais da metade do seu tempo de produção. Você não iria fazer, né? Então, eu acho que essa é a pergunta que você tem que se fazer. E coletar bem os dados da anestesia é valorizar o seu trabalho e poupar tempo. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Mas agora tem um conceito, o Bruno já está terminando, a gente tem uns minutinhos ainda, tem um conceito que eu queria discutir com o Vitor, mas com você também. A gente fala muito de inteligência artificial, até machine learning a gente usa mais esse termo, né? Porque inteligência artificial é meio que uma hype, a gente usa o nome do método, né? A gente sai um pouquinho desse rótulo generalista e hypado chamado inteligência artificial. Mas o médico, o anestesista, ele começa a se perguntar no dia a dia, tá, mas isso vai competir comigo, me substituir, tomar o meu trabalho? A gente fala aqui na Anestec que não, né? A gente nunca se pergunta que trabalho que o robô vai roubar da gente, mas que trabalho a gente está roubando do robô, né? Ficar documentando frequência cardíaca de 5 em 5 minutos, olhando o monitor e botando no papel, isso é trabalho para a máquina fazer e não para o ser humano. E o que a máquina faz melhor que o humano é desumano, esse é outro clichê aqui dentro da Anestec. Mas na prática do trabalho, o cara que está na sala cirúrgica, né, tocando sala, como a gente fala, o que vai acontecer? Eu gosto do conceito que é do Cordioli, que até falou para a gente no CEBIGS, no Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação, que a gente faz para a SBA. Ele falou da inteligência aumentada, que é justamente o combinado entre essa inteligência artificial da máquina, do machine learning, e a inteligência do humano, com o mesmo valor, com o mesmo peso. Ou seja, você, como anestesiologista, a tua capacidade técnica, o teu conhecimento, ele não perde valor, ele continua ali. O que ele faz é soma uma capacidade da máquina de análise e predição, e aí esse conjunto a gente chama de inteligência aumentada, mas nunca tirando o humano do loop. O que você acha, Vitor, sobre isso? Exatamente, né? A machine learning, ele vem, como você falou, né, um dos segmentos da inteligência artificial, para ajuda da tomada de decisão médica, nunca para substituição, mas é um outro olhar que está ali observando o tempo todo, né? Enquanto o anestesista ele precisa estar de olho no paciente, a máquina por trás está de olho no monitor cardíaco, na bomba de infusão, está tudo correndo de forma correta e vai trazendo alertas para ele tomar a melhor decisão. Perfeito. Dá a tua mensagem final, então, para a gente encerrar esse webinar, que é um papo que... Bom, esse webinar que a gente está fazendo aqui nada mais é que uma extensão das horas de conversa que eu tenho com esses dois caras aqui da Anestec. A gente pode passar fazendo brainstorm aqui, acho que 24 horas ininterruptas, falando disso, né, pessoal? Dá a tua mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo, Vitor. Bom, muito bacana estar aqui. Hoje, minha primeira apresentação no webinar. Sempre discutimos, né, fazendo um brainstorm. Hoje, podendo estar compartilhando com todos os colegas. E é um prazer estar aqui. Sempre que possível, estou disposto e disponível via Anestec para tirando dúvidas com relação à ciência de dados e trabalhando aí para a gente entregar cada vez mais produtos, né, e serviços via Anestec para melhorar a qualidade de trabalho dos colegas. Muito legal isso, e eu ia botar mais uma pimentinha aqui para o pessoal ia ser uma pegadinha para vocês, para a gente discutir o paradoxo de Simpson. Mas fica para um outro webinar sobre isso, a gente conversar sobre
o paradoxo de Simpson, vou fazer esse webinar inteiro só sobre isso, porque é muito curioso, um pouco mais técnico, mas tenho certeza que a gente tem espaço para isso. E para terminar, eu falo para você, colega, o que já me viram falar em várias aulas, que é o seguinte: em 2022, no ano que nós estamos agora, nos próximos 8, até 2030, onde se pensa em chegar em Marte, se o teu registro anestésico, coletado minuto a minuto, não serve mais para nada, a não ser faturar MATMED, você não está nem construindo um documento clínico, nem alinhado com a anestesiologia do futuro. Você está só tirando o pedido para a indústria farmacêutica. Pensa nisso, arrasta para cima, ativa o sininho, cola na gente e vem fazer a adoção digital da anestesia com uma entrega de valor palpável para a fonte pagadora, para o hospital, para o paciente, para toda a cadeia da jornada cirúrgica, incluindo você, anestesista, que também tem valor, e a gente tem que botar isso no mercado. Até a próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado, Bruno. Mais uma vez, ficaria o resto da tarde aqui conversando com vocês. Tchau, obrigado, pessoal.